aluno do canal! Tudo bem com você, meu bem? E aí, sentiu minha falta? Faz muito tempo que eu não mostro uma aulinha para você, mas não se preocupe não, que a partir de agora eu vou postar aula para você constantemente, ok? Olha só, meu querido, hoje nós faremos uma aula maravilhosa de física e no final você terá uma surpresinha. Não saia daí, ok? Eu sou a professora Elaine Leal, professora de física aqui no Ser Exatas e hoje nós vamos continuar vendo as questões do Enem de cinemática parte 4, ok? E aí, o que você verá na sua pirâmide do saber de hoje? Hoje você verá questões do Enem de 2017, questões do Enem de 2018 e questões do Enem de 2019. Estude em casa com Ser Exatas, ok? Vamos lá, meu amor? Vamos lá para a primeira questão. O que a primeira questão vai me dizer? Uma questão do Enem de 2017 aí para você. Uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, o fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Aqui está o gráfico que ele deu para você. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Letra A, cinto 1. Letra B, cinto 2. Letra C, cinto 3. Letra D, cinto 4. Ou letra E, cinto 5. Qual desses aí oferece menor risco de lesão interna ao motorista, meu querido? Qual desses aí possui menor aceleração? Essa é uma das questões que eu nem está dizendo assim para você, ó. Pelo amor de Deus, não zere, não zere, não zere, não zere. Pelo amor de Deus, não zere, não zere, não zere. Essa aí é que ela tá dizendo para você isso aí. Pelo amor de Deus, meu querido, não zere, não zere, não zere, não zere. É bem por aí, certo? Então, a gente vê que o modelo de cinto que possui menor risco é aquele que possui menor aceleração. Qual gráfico aí possui a menor aceleração? É aquele que possui menor altura aí do gráfico. Que a aceleração tem a ver com a altura, olha aí pro gráfico. Então, porque possui menor aceleração é esse aqui, ó. Esse aqui, qual cinto é esse aqui? Né? O cinto 2? É, professora. Então, a gente vai marcar a letra B e vai pra galera. Olha que questão fácil. Tá vendo que questão maravilhosa que o Enem deu pra você? Tá vendo, meu querido? Porque o Enem não é só coisa ruim, tá vendo? Questão difícil, a questão maravilhosa que ele deu pra você. É só você prestar atenção que a coisa fica maravilhosa de simples e estudar aqui no Ser Exatas, né? Que no Ser Exatas você vai acertar tudo aí no Enem, certo? Vai botar seu concorrente aí pra trás, ok? Vamos lá. Vamos lá, meu querido. Mais uma questão do Enem aí, ó. Questão do Enem de 2017. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros, hein? Qual é a distância que o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento? Letra A, 2,90 metros. Letra B, 14 metros. Letra C, 14,5 metros. Letra D, 15 metros. E ou letra A é 17,4 metros. Qual dessas é a minha resposta, meu querido?
Professora, essa questão aí tá muito doida. Eu não sei nem para onde vai essa questão. Meu querido, não adianta você reclamar, não adianta você fazer mimimi, não adianta você chorar, muito menos você reclamar, meu querido. Você tem que se acalmar, tirar os dados e responder a questão. Vamos lá, tirar os dados dessa questão? Vamos lá. Primeira coisa que ele diz para você, ó. Primeiro eu vou tirar os dados pro motorista atento, certo? Pro motorista atento. O que ele diz pro motorista atento aí? Ele diz que saiu do repouso. O que quer dizer com saiu do repouso? Que a minha velocidade inicial é zero, certo? Toda vez que sair do repouso, a minha velocidade inicial é zero. Não se esqueça, ok? O que mais que ele diz? Ele diz que a aceleração inicial do motorista atento era quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque eles aceleram os carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Professora, mas falou eles, né? Significa que o desatento também estava a aceleração inicial 1 metro por segundo ao quadrado. É isso mesmo, meu querido. Mas por enquanto a gente só está tirando os dados do motorista atento. Vamos devagar, né? Que é devagarinho é mais gostoso, né? Não diga isso, não é? Vamos lá, meu querido. Vamos lá. O que mais? Ele diz para você, ó, que a desaceleração é igual a quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Só que desaceleração é sempre negativa. Toda vez que você vê desaceleração, você vai botar menos, certo? Desaceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. O que mais que ele deu? Ele diz que a velocidade final aí do motorista atento, ele aciona o freio com quanto? Com 14 metros por segundo. Então, a velocidade final é 14 metros por segundo. Ok, meu querido? Beleza até aí? Vamos lá. Você vê aqui que você tem aceleração. Toda vez que você tiver aceleração e a gente tiver um movimento retilíneo uniforme, assim, em linha reta, então a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado que a gente tem aceleração, certo? A gente tem então aí um movimento retilíneo uniformemente variado. Nós temos 3 equações para o movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são essas 3 equações, professora? Ó, lembra que eu já expliquei isso para você, mas eu vou relembrar aqui, certo? Então ele diz que vi você à toa, velocidade final é igual a velocidade inicial mais AT. Vi você à toa, não se esqueça. A segunda equação é a equação do sorvetão. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Por que sorvetão? Porque tem até ao quadrado sobre 2. A outra não era do sorvete, S igual a SO mais VT, só que tem mais até ao quadrado sobre 2 aqui, no movimento retilíneo uniformemente variável. Por isso que é chamado sorvetão, certo? E qual mais, professora? Mais equação de Torricelli. Qual é a equação de Torricelli? Vi você mais 2 amantes no espaço. Para você não esquecer nunca mais. Porque aqui, a gente, no ser exato, a gente faz tudo para você não esquecer, certo? Vi você mais 2 amantes no espaço. V ao quadrado igual a V ao quadrado mais 2A delta S. Beleza? Maravilha. E agora, professora, qual dessas 3 eu vou usar? Repare que você tem a velocidade final. Repare que você tem a aceleração. Só que você tá faltando para você aí a velocidade inicial. E a velocidade inicial ele deu, né? Ele disse que sai do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, a gente tem também a velocidade inicial. Tá faltando o quê? O tempo. Então, vamos usar a primeira equação aí, ó. Vi você à toa. V igual a VO mais AT. Certo? Então, quem é a velocidade final? Né? 14, vamos substituir, ó. 14 é igual a velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que é 1 vezes o tempo, que é o que eu quero achar. 1 vezes tempo. Tempo. Tempo mais 0. Tempo. Então, o tempo é quanto? 14, né? 14 é igual a tempo. Então, o tempo é quanto? 14 segundos. Beleza? Entendeu direitinho? Entendi, professora. Até aí tô entendendo. Maravilha. Vamos continuar então, certo? Vamos lá. E agora, meu querido, você vai achar a distância inicial que o carro percorreu. Para achar a distância inicial, vou usar a equação de Torricelli. Vamos lá? Vi você mais 2 amantes no espaço. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A distância inicial, certo? Então, vamos lá. Quem é a velocidade final? A velocidade final é 14. Quem é a velocidade inicial? 0. Mais 2 vezes, quem é a aceleração? 1. Vezes a distância inicial, que é o que eu quero achar. Vamos substituir.
Então, fica 14 ao quadrado é igual a velocidade inicial, que é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 1 vezes a distância inicial. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 0 dá 2. Então, fica 2 distância inicial ao quadrado. 14 vezes 14 é 196. Então, fica 196 igual a 2 vezes distância inicial. Esse 2 está grudado na distância inicial. Passa para o outro lado dividindo. Fica assim, ó. 190, distância inicial é igual a 196 dividido por 2. 196 dividido por 2, meu querido, é quanto? 196 dividido por 2 é 98 metros. Então, a distância inicial é 98 metros. Certo, professora? Beleza. E agora? E agora você vai achar a distância final, certo? Para achar a distância final, a distância que ele parou, eu vou usar desaceleração e não aceleração agora, certo? Vamos lá, usando, aí eu quero achar a distância percorrida até parar, beleza? Para achar a distância percorrida até parar, que vai ser a minha distância final, primeiro, eu vou usar a equação de Torricelli, novamente, né? Só que no lugar de distância inicial, eu vou colocar a distância final. Eu poderia colocar ΔF ou SF, professora? Poderia. Você poderia colocar esse O ali, poderia colocar esse F aqui, para você lembrar que vi você mais duas amantes é espaço de S, de espaço. Mas se você quiser colocar D de distância, tanto faz, certo? Vamos lá. Vamos substituir, né? Então, a velocidade final agora aqui é 0, certo? Por que que agora a velocidade final é 0, professor? Porque ele não para. Quando ele para, a velocidade final é 0, certo? A velocidade inicial aí é 14, certo? 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração é a desaceleração, que é menos 5, vezes a distância final aí, ok? Então, 0 ao quadrado é 0. 14 ao quadrado, a gente já viu. 14 vezes 14, que é 196. Vou pegar o 196 e vou passar para o outro lado. Fica menos 196. 2 vezes 5, 10. Fica menos 10 df. Então, fica assim, ó. Menos 196 igual a menos 10 df. Certo? Distância final. Então, o que é que eu vou fazer agora? Essa distância, esse menos 10 não está grudado na distância final. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Fica assim, ó. Menos 196 dividido por menos 10 é igual à distância final, certo? Menos com menos, mais. Não está dividindo por 10? Tá, professor. Então, não tem só um zero? Tem. Então, eu vou pegar esse um zero aí de baixo, é uma vírgula que eu boto aqui para trás, certo? Se tiver um zero, eu vou botar uma vírgula para trás. Se tiver dois zeros, duas vírgulas para trás, embaixo, ok? Então, como é que fica? A distância final aí vai ser 19,6 metros, ok? A distância final aí do motorista atento até ele parar, ok? E a distância total percorrida pelo motorista atento? A distância total percorrida pelo motorista atento vai ser a distância final mais a distância inicial, certo? Quem foi a distância final? 19,6. Quem é a distância inicial? 98. Vamos somar tudo. Vamos lá. Então, a distância percorrida pelo motorista atento vai ser 19,6 mais 98 metros. 19,6 mais 98 dá quanto? A distância percorrida pelo motorista atento é 117,6 metros, ok? Eu achei a distância total percorrida pelo motorista atento. Mas o que é que ele me pede? Ele pede que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento. Agora eu vou fazer o mesmo processo para o motorista desatento, ok? Aquele que estava olhando lá no celular, certo? Vamos lá. Primeiro, motorista desatento. Vamos tirar os dados para ele, né? Motorista desatento. Ele sai do repouso também. Então, significa que a velocidade inicial dele é 0, certo? O que mais? Eu tenho aqui a aceleração inicial. A aceleração inicial é 1 metro por segundo ao quadrado, que é 1 metro por segundo ao quadrado para os dois, certo? O que mais que ele me diz? Ele diz que a desaceleração do motorista desatento também é menos 5 metros por segundo ao quadrado. E o que mais? Ele diz aí, ó, que o tempo do motorista desatento é igual ao tempo do motorista atento mais 1 segundo. Ele diz aí, olha aí no azul, enquanto desatento em situação análoga leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então, o tempo que o motorista desatento
leva para frear, para iniciar a frenagem, né? Vai ser igual o tempo que o motorista atento leva para iniciar a frenagem, mais 1 segundo, ok? Então, qual é o tempo que o motorista atento leva para iniciar a freagem? Nós já vimos, né? É 14 segundos. Então, 14 segundos mais 1 segundo. 14 segundos mais 1 segundo é quanto? 15 segundos, né? Então, o tempo que o motorista desatento leva para frear aí é 15 segundos, certo? Muito bem. Nós temos a aceleração e então, a gente está em linha reta, então nós vamos utilizar o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado, não é isso? E quais são as equações? As 3 equações, lembra? Falei nesse instante. Vamos lá? Vi você à toa, não é isso? V igual a VO mais AT. Vi você à toa. Equação do sorvetão, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Não é isso? Equação do sorvetão. É sorvetão, porque tem AT ao quadrado sobre 2, a mais do que no movimento retilíneo uniforme, que é a equação de sorvete, certo? E é a equação de Torricelli. Vi você mais 2 amantes no espaço, ok? Para você não esquecer. Vi você mais 2 amantes no espaço. Beleza? Muito bem, maravilha. Ótimo. Agora, qual dessa aí eu vou utilizar? É fácil, meu querido, demais. Você não tem o tempo, você não tem a distância, você não tem a aceleração, você não tem a velocidade inicial, então vou achar a velocidade final. Não é isso? A velocidade atingida e a distância percorrida em 15 segundos a partir do repouso. É isso que eu vou encontrar. Para achar a velocidade atingida, eu vou usar a primeira equação, a equação da velocidade. É v você à toa, certo? Então, VF igual a VO mais AT, ok? Então, VF vai ser igual a velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que é 1 vezes o tempo, que é 15, ok? 1 vezes 15, 15. 15 mais 0, 15. Então, a velocidade final é quanto? A velocidade final aí é 15 metros por segundo, ok? E agora, professora? E agora você vai achar primeiro a distância inicial aí, certo? Para achar a distância inicial, vai usar a equação de Torricelli. Vi você mais 2 amantes em um espaço. No lugar de espaço, eu vou colocar a distância aí, a distância inicial, certo? V ao quadrado igual a V ao quadrado mais 2A, distância inicial, certo? Então, vamos lá. Quem é a velocidade final? Acabei de achar, 15. Quem é a velocidade inicial? 0. Vou substituir, ó, 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é 1 vezes a distância inicial, que é o que eu quero encontrar, ok? 2 vezes 1, 2. 2 mais 0, 2. Então, fica 15 vezes 15, 225, igual a 2 vezes a distância inicial, certo? Esse 2, ele está multiplicando pela distância inicial. Passa para o outro lado o quê? Dividindo, não é isso? Então, fica assim, ó. Fica 225 dividido por 2 é igual à distância inicial, certo? 225 dividido por 2 é só dividir por 2. Aí ficou fácil, né? 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. E 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. E fica 112,5 aí no total, ok? De 112,5 metros. A distância inicial. Só que eu não quero a distância inicial, certo? Eu quero a distância percorrida até ele parar, primeiramente, certo? Na verdade, eu quero a distância total. Aí eu tenho que achar primeiro a distância percorrida até ele parar. A distância percorrida até o motorista desatento parar é quanto? Vou usar novamente a equação de Torricelli, certo? V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A vezes a distância final aí, certo? Muito bem. Vou substituir. A gente sabe que a velocidade final agora é 0, porque ele vai parar. A gente sabe que a velocidade inicial é a velocidade final anteriormente, né? Que é 15, mais 2 vezes a aceleração é a desaceleração, que nesse caso é 5, menos 5, né? Vezes a distância final. Vamos substituir? Vamos lá. Vamos substituir. Fica 0 ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 2 vezes menos 5 vezes a distância final, certo? Então, 0 ao quadrado é 0. 0 não vale nada, ok? 15 ao quadrado, nós já vimos, é 225. Mais 2 vezes 5, 10. Só que mais com menos é menos. Fica 225 menos 10 DF. Então, fica menos 225, passando para o outro lado, né? Porque tá mais, passa para o outro lado menos.
igual a menos 10 DF. O que eu vou fazer? Pegar esse 10 que está grudado no DF, né, na distância final, e vou passar para o outro lado dividindo. Então, fica assim, ó. Menos 225 dividido por menos 10 é igual à distância final, certo? Menos com menos, mais. Tá um zero embaixo, o que é que eu faço? Uma casa para trás com a vírgula, não é isso? Então, a distância final é quanto? 22,5 metros, ok? Essa é a distância final. Só que eu não quero a distância final, eu quero a distância total percorrida até o motorista desatento parar. A distância total percorrida para o motorista desatento vai ser a distância final mais a distância inicial, certo? A distância final dele é quanto? Não é 22,5, vou substituir. Então, fica 22,5 mais a distância inicial, que é 112,5. Somando os dois, dá quanto, professora? Então, a distância total do motorista desatento é 135 metros, ok? Para o motorista desatento. Só que ele não pede isso, ele pede o quê? Que a distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros. E agora, professora... E agora, meu querido, a distância percorrida a mais pelo motorista desatento vai ser calculada dessa maneira. Ó. A distância total percorrida pelo motorista desatento vai ser menos a distância total percorrida pelo motorista atento, ok? Então, a distância percorrida pelo motorista desatento vai ser a distância total percorrida pelo motorista desatento, que é 135 metros, menos a distância total percorrida pelo motorista atento, que é 117,6 metros. Diminuindo os dois, a distância percorrida pelo motorista desatento é 17,4 metros. Vou marcar a letra E e vou para a galera. Professora, que questão grande é essa, professora? Meu querido, a questão é grande, mas a questão não é difícil, não. A questão é simples, certo? É só você prestar atenção, tirar os dados e resolver com calma como eu resolvi aqui, ok? Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos para a próxima aqui, ó. Enem 2018. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas do seu automóvel de aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto de roda e pneu. Então, eu tenho aqui, ó, vou desenhar aqui para você, certo? O veículo, ok? Então, o veículo aqui tem uma rodinha, certo? Tô desenhando aqui para você o meu veículo, certo? Então, ele tem uma rodinha aí, tem uma rodinha de aro 15, certo? Inicialmente. Eu tenho aqui a janela, a porta do veículo. E aqui é o meu centro de massa, ok? Então, eu vou pegar essas rodas de aro 15 e vou trocar por uma roda de aro 17 polegadas, certo? Então, inicialmente, eu tinha a roda de aro 15, então eu tinha uma certa altura Hzinho, certo? Agora que eu tenho uma roda de aro 17, eu vou ter uma altura aí Hzão, que eu chamei de Hzão. Então, eu vou dizer que Hzinho é menor do que Hzão, não é isso? A gente dá para ver na figura que Hzinho é menor do que Hzão. Significa que quando aumentamos a roda do carro, diminuímos a estabilidade ou a instabilidade. Ei, meu querido? Quando a gente aumenta a roda do carro, a gente diminui a estabilidade ou a instabilidade. Repare que toda vez que a pessoa tá correndo aí numa pista, certo? E ela diminui, aumenta a roda do carro aí, se ela aumentar a roda do carro, ela vai estar diminuindo a estabilidade do carro, né? O carro vai ficar mais bombeando, ok? Então, a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio, certo? Então, quando eu tenho aqui, ó, um pneu, quando a roda do pneu, ele faz esse movimento, certo? Ele roda, então vai marcar a velocidade do carro no velocímetro, certo? Então, quanto maior o raio, maior a velocidade linear, ok? Aí, eu tenho a mesma questão, aí ele diz, duas consequências provocadas por essa troca de aro são, letra A, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro. Letra B, abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e diminuir a velocidade em relação ao indicado no velocímetro. Letra C,
elevar a posição do centro de massa do veículo, aumentando mais estável e aumentar a velocidade do automóvel, tornando mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro. Abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Letra E, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro, certo? Ele quer saber, visando a melhoria estética do veículo, o vendedor de uma loja sugere que o consumidor que ele troque as rodas do automóvel do aro 15 para a aro 17. O que corresponde a um diâmetro maior no conjunto de roda do pneu. As consequências provocadas por essa troca de aro são: primeiro, vamos começar da letra E para a letra A, certo? Isso aqui eu estou fazendo para você, que é para explicar uma por uma, ok? Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável. Quando a gente aumenta o diâmetro da roda, o que acontece? A gente vai aumentar a altura do carro, não é isso? Quando a gente aumenta o diâmetro da roda, a gente aumenta a altura do carro. Se a gente aumenta a posição do centro de massa do veículo, a velocidade do automóvel ela vai o quê? Aumentar, não é isso? Então, vai aumentar a velocidade do automóvel indicada aí no velocímetro, certo? Se aumenta a velocidade do automóvel indicada no velocímetro, então, o velocímetro, ele mede o quê? Ele mede a velocidade angular, não é isso? Só que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, não é isso, meu querido? Então, eu vou diminuir a velocidade do automóvel, ele está dizendo que eu vou diminuir a velocidade do automóvel em relação a indicado no velocímetro. É isso que vai acontecer? Não, meu querido, eu vou aumentar a velocidade do automóvel em relação a indicado no velocímetro, certo? Então, essa questão aí é falsa, ok? Ele diz aqui, abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável e diminuir a velocidade do automóvel. Eu vou diminuir a velocidade do automóvel? Não, falso, certo? Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação a indicado no velocímetro. Elevar a posição do centro de massa, tornando mais estável. Eu vou tornar o veículo mais estável quando eu aumento o centro de massa dele, quando eu aumento a roda, não. Ele vai ficar mais instável, lembra? Então, essa questão aí é falsa, ok? Na letra B, abaixar a posição do centro de massa, tornando-o mais instável e diminuir a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro. Abaixar a posição do centro de massa, tornando mais estável, não, meu querido. Ele não vai abaixar a posição, se ele está aumentando a roda. Como é que ele vai abaixar a posição do centro de massa? Tornando mais, não, nada a ver. Falso, ok? Aí, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro. Essa é a minha resposta, certo? Por quê? Se a gente aumenta a roda, a gente vai aumentar o diâmetro da roda. Se a gente aumenta o diâmetro da roda, a gente vai aumentar a altura do carro, não é isso? Então, o centro de massa do veículo, ele vai se tornar mais instável, certo? E vai aumentar a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro, certo? Quanto maior o centro de massa, maior a velocidade do automóvel em relação ao centro do velocímetro, ok? Indicado aí no velocímetro. E maior o diâmetro da roda. A gente já viu que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, ok? Então, a velocidade, o velocímetro, ele mede a velocidade angular do veículo. Essa é a minha resposta. Essa é a verdadeira. A resposta é a letra A, ok? Entendeu direitinho? Espero que sim. Vamos para a próxima? Vamos lá. Uma questão do Enem aí de 2018, ok? Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, 1564 a 1642, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu
que se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. A influência do olhar, certo? Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura, um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais. Letra A, inércias, impulsos, trabalhos, acelerações, energias potenciais ou energias potenciais. Qual dessas aí é a minha resposta? Essa é uma das questões do Enem, que o Enem vai te dizer assim, ó, meu querido. Pelo amor de Deus, no zero. Pelo amor de Deus, no zero. Essa é uma dessas. Que ela tá dizendo, pelo amor de Deus, no zero. É, meu querido. Por quê? Porque, meu querido, a gente tem aqui, ó, eles vão deixar cair a pena e o martelo ao mesmo tempo, certo? O martelo tem massa 1,32 kg e a massa da pena é 30 gramas, ok? Então, repare que aqui a gente tem um centro de massa e para cá a gente tem o peso, certo? O peso da pena. Aqui a gente tem o centro de massa do martelo e aqui a gente tem o peso do martelo, ok? Em ambos os casos, a força resultante é igual ao peso, não é isso? Porque a gente só tem o peso para baixo, então a força resultante é igual a peso. Só que quem é força resultante? Pela lei de Newton, né? Massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton. Então, força resultante é massa vezes aceleração. E que é o peso? Massa vezes gravidade. Vou cortar essa massa com essa, ó. A aceleração é igual a gravidade. Então, a gravidade na Lua, não é isso? Então, a aceleração média vai ser igual à aceleração do martelo é igual à aceleração da pena, que é igual à gravidade na Lua, certo? Então, durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais o que? Acelerações, ok? Fácil demais, né não? Diga aí. Fácil demais. A próxima aí, ó. Outra do Enem de 2018. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Então, nós temos o gráfico aí, ó, de posição por tempo. O piloto vai testar o carro aí em uma reta longa, em um autódromo, e a posição do carro nessa reta vai ser representada aí por esse gráfico, certo? Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente, letra A, K e M, letra B, N e K, letra C, M e L, letra D, N e L, ou letra E, N e M. Qual dessas aí é a minha resposta? Primeira coisa, vou olhar ponto por ponto aqui, ó. Nós temos um gráfico aqui de posição por tempo, não é isso? Então, a inclinação dessa reta aí é igual à velocidade. Toda vez que eu tenho um gráfico de posição por tempo, a inclinação da reta é a velocidade. E como é que eu olho a inclinação desse gráfico, professora? A inclinação vai ser a tangente do ângulo, ok? Então, aqui a gente tem a tangente, ó. Aqui a gente tem a tangente, aqui a gente tem a tangente e aqui a gente tem a tangente, ok? Então, aqui, ó, a gente vai ter a horizontal, certo? A horizontal com a tangente. Aqui também a gente tem a horizontal, aqui a gente tem a horizontal e aqui a gente tem a horizontal com a tangente. Aqui forma um ângulo θ. Aqui também vai formar um ângulo θ, aqui vai formar um ângulo θ e aqui vai formar um ângulo θ, ok? A tangente com a horizontal forma um ângulo θ, certo? Qual desses ângulos aí? A velocidade do carro é menor e maior. São iguais. Quanto menor o ângulo, menor vai ser a inclinação e menor vai ser a velocidade, ok? Qual desses aí é menor? Não é esse aqui? Então, o menor aí é o M. Então, se o menor é o M, não pode ser A, não pode ser B, não pode ser D e não pode ser E. Só pode ser C, não é isso? Porque ele diz, ó, os pontos da velocidade do carro que é menor e maior, respectivamente. A menor é quem? M. Então, só pode ser letra C. Já sei a resposta. E a maior?
a maior só pode ser L, que tem o maior ângulo aí desses aí. Então, a minha resposta é a letra C, ok? Tá vendo que fácil? Tá vendo que maravilha aí? Ok, meu querido? Entendeu direitinho? Espero que sim. Vamos para a próxima questão do Enem. Vamos lá, meu querido. Vamos para a próxima aí, questão do Enem. Uma questão do Enem agora de 2019. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reencontraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando na ignição devido ao atrito com a atmosfera e brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda livre seria uma área urbana do Rio de Janeiro e não do oceano, ok? Aí ele dá aí a Terra aí, ok? Dá essa imagem aí. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra do ponto de reentrada era, letra A, igual a da Terra e no mesmo sentido, letra B, superior à Terra e no mesmo sentido, letra C, inferior à Terra e no sentido oposto, letra D, igual à Terra e no sentido oposto, ou letra E, superior à Terra e no sentido oposto. Qual dessas aí é a minha resposta? Vamos ler novamente a questão. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico, ok? Então, ele diz que partes desse foguete entraram no Rio de Janeiro e os fragmentos caíram no Oceano Atlântico, ok? Então, e ele diz que o sentido aí é o sentido de rotação da Terra, ok? É o mesmo sentido de rotação da Terra, ok? O sentido dele, ele deu na imagem, é o mesmo sentido de rotação da Terra. Se é o mesmo sentido de rotação da Terra, ele está dizendo aqui, ó, de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto será reencontrada ele diz no mesmo sentido de rotação da Terra. Então, pode ser no sentido oposto? Não. Então, se não pode ser no sentido oposto, essa não pode ser, essa não pode ser e essa não pode ser. Porque é no mesmo sentido, só pode ser ou A ou B. E agora? A velocidade angular do foguete é igual ao da Terra? Não é, se fosse igual ao da Terra, não haveria movimento relativo entre a Terra e o foguete. Ou seja, o tanto que girasse, giraria o outro. Ok? Então, os fragmentos vão do Rio de Janeiro para o Oceano Atlântico. Então, vai ser superior à Terra. Ok? Essa é a minha resposta. Ok? E aí, meu querido? Gostaram? Espero que sim. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like aí para a professora e compartilhar com os amigos. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.